Fala pessoal, e aí, tudo bem? Espero que sim. Então vamos lá, hoje a gente vai abordar o encilhamento, que é um evento, um fato que ocorre no Brasil durante o governo Deodoro, como a gente vai ver, mas existem estudos que apontam o fato de que o encilhamento, na realidade, seria uma crise que teria começado com o fim da escravidão e se alonga basicamente até o governo Campos Salles, que nós vamos estudar já dentro da República do Café com Leite ou da República das Oligarquias, como a gente quiser chamar. Por que trabalhar o encilhamento? Por que fazer uma videoaula sobre o encilhamento? Porque o encilhamento foi uma das maiores crises econômicas da história do Brasil e está bem no nascimento, no começo do período republicano. Por isso, como eu fiz recentemente uma videoaula sobre o período republicano, sobre os grupos liberais e positivistas que estavam orbitando, né, essa nova formação, essa nova estrutura de governo, né, a gente vai tratar então agora de um evento marcante, a crise do encilhamento. Para isso, nós vamos trazer aqui elementos muito importantes, como uma passagem do Machado de Assis, né, numa crônica que ele fez, e que essa crônica retrata algo muito próximo do que é apresentado pelo Ângelo Agostini na Revista Ilustrada no ano de 1890, certo? Então vamos lá. Crônica do Machado de Assis, do dia 18/12 de 1892, tá? Então, depois vamos falar com detalhes exatamente dessas teorias que buscam entender como é que essa bolha especulativa se formou e o que aconteceu, tá? Então vamos lá. Segundo Machado de Assis, como as moléculas do encilhamento, por uma lei natural, tendiam a unir-se logo depois de dispersas, a polícia, para impedir a recomposição, faziam disparar de quando em quando 2 praças de cavalaria. Mal sabiam elas que eram simples animais de corrida. As pessoas que as viam correr apostavam sobre qual chegaria primeiro, a certo ponto. É a da esquerda? É a da direita? 500 mil réis. Aceito. Pronto. Chegou a da esquerda. Dê cá o dinheiro. Crônica do Machado de Assis, certo? Então, o que eu quero apontar para vocês agora, eu vou trazer depois no detalhe, item por item, mas é esta charge que é colocada na Revista Ilustrada, número 610, de dezembro de 1890, tá? Aqui nós vamos encontrar uma parte da revista chamada Fim de Ano. Como a revista apresenta uma divisão, as imagens, conforme eu for explicando, vão aparecer com alguns riscos em cima dela, mas é porque é uma parte dupla que o Ângelo Agostini desenhou e teve que se dobrar para formar a revista, tá? O que vem apresentar aqui? Alguém que estava passando e foi pego pelos supostos apostadores. Claro que existe uma certa ironia, né, no que vai se fazer, porque é como se eles estivessem pegando pessoas que estavam passando na rua, um sujeito, e amarravam as ações na cintura da pessoa, como se estivessem encilhando, e daí o nome, encilhamento, vem do ato de você colocar a sela, encilhar o cavalo. Então já dava, o próprio nome já dava o sentido de ser uma aposta em um jogo de azar. O que vai aparecer aqui? Felizmente o ano de 1890 encerra-se no meio da maior animação. O encilhamento tem estado que nem se descreve. De vez em quando apanham ali um pobre mortal e arrocham-lhe as cilhas de um modo bárbaro. O que aparece no detalhe aqui? A cilha é, na verdade, um conjunto de ações que valeriam algo em torno de 2.000 réis, tá?
No próximo quadro, o que o Ângelo Agostini trabalha, e o infeliz não tem outro recurso para sair dos apuros de ter sido pego ali para fazer uma espécie de corrida e apostarem nele para ver que lugar ele ia chegar, dedica-se a roer a corda e mostra o sujeito mascando a corda para poder sair antes do esperado ali da situação, causando grande rebuliço aos parceiros. Aí no fundo um monte de gente está rindo, as pessoas que estavam colocando as ações neles para apostarem, na verdade acabam caídas ali, tendo um final inesperado, né? Produzindo cenas mais divertidas de Stapler Chase, que são termos, né? Pena é não haver um pole, que na verdade são termos que se usavam nas corridas de cavalo. Então o sujeito conseguiu fugir daqueles apostadores, daqueles sujeitos que colocavam o dinheiro para tentar render nas ações. Tem algumas outras crônicas do Machado que diz que as pessoas enriqueciam do dia para a noite. Isso é muito comum de se encontrar nesses momentos de grande ebulição, da especulação desenfreada nesses momentos. Termina, na verdade, aí já eu acho que já é um outro desenho, né? Haja pagodim para divertir o Zé Povinho, mas não dá bitucadas uns nos outros, que é feio. E aí eles mostram uma briga entre os sujeitos com um monte de ações espalhadas no meio do local, né? Essa imagem ela é muito simbólica e significativa para a gente. Então vamos lá, vamos trabalhar um pouco mais sobre o conteúdo que essa crônica, essa imagem trazem para a gente. Então veja, o encilhamento foi entendido como uma bolha especulativa que foi sendo criada desde o fim da abolição. Então você tem problemas com a elite brasileira porque não foi indenizada devido ao fim da escravidão, e ela se sentia lesada pelo Estado por conta disso. Segundo diversos autores, entre eles o John Schultz, que tem um livro muito interessante sobre a crise da abolição, a ideia é que houve uma tentativa do Estado brasileiro, do governo brasileiro, de ressarcir esses donos de escravos de maneira que tivesse um apoio dele ao longo do tempo, tá? E nesse afã, nessa vontade de comprar o apoio desses sujeitos, acabam dando preferência para eles na hora de abrir empresas de ferrovias, de navegação, dependendo do local que você está falando, então era mais viável tratar da navegação, e de bancos. Os bancos marcaram esse momento, porque houve, pela política econômica que o Rui Barbosa implantou, houve um interesse em você emitir moeda gerando crédito, né? A ideia principal não era que esses bancos fossem emissores de moeda. Eu sempre gosto de deixar isso claro, porque essa discussão eu estudei por volta de 1850, tá? Entre metalistas e papelistas. É uma briga, não é a mesma discussão, tá? Mas a ideia era a seguinte: a ideia era implantar uma rede de bancos que ampliassem o crédito, e essa ampliação do crédito gerasse investimentos através desses bilhetes bancários, que em alguns lugares eram entendidos como cheques. Eu sei que hoje em dia muita gente não pegou a época dos cheques. É um bilhete de banco em que você colocava o valor que você tinha na sua conta, comprava o produto numa loja, por exemplo, e o dono do produto ia descontar esse cheque depois, recebendo dinheiro no banco dele, tá? Então funcionava desse jeito. Num primeiro momento essa era a ideia, só que não necessariamente com cheques. Eles chamavam esse papel emitido pelo banco de notas bancárias, tá? Entretanto, acabou a ideia daqueles que apoiaram o plano do Rui Barbosa,
acabou sendo de que essas notas não fossem convertidas, não fossem de curso forçado, como a gente diz, e, portanto, as pessoas, na verdade, teriam que aceitar receber esse bilhete de banco e utilizar esses bilhetes diversas vezes no consumo geral, o que acabava, de certa forma, equivalendo a você emitir moeda, e como você não tinha o lastro, que é aquilo que representa o valor que fica depositado no banco, no Tesouro, no Tesouro Nacional, representaria a riqueza que estaria guardada em nome dessa moeda em circulação. Então, lá atrás, você podia ir ao banco, trocar esse bilhete de banco pelo equivalente em moeda. Na verdade, isso, dependendo do período, começou a se restringir essa troca de bilhete até que se deu curso forçado a essas notas e, portanto, as notas não eram mais conversíveis. Quando você chega a esse momento, o que você está dizendo é que esse bilhete de banco, na verdade, acaba virando o que em outros momentos é a moeda deste país, certo? Por quê? Porque você não tem como transformar isso. Você não tem como exigir o pagamento em ouro, prata ou qualquer outra coisa desse bilhete bancário, tá? Isso, digamos, foi o primeiro passo para uma série de problemas que esse plano teve. Então, a ideia era facilitar a abertura de empresas, porque isso, essa facilitação, essa ideia de aumentar o número de empresas acabaria gerando mais emprego, fazendo com que o dinheiro circulasse, com que os recursos circulassem com maior rapidez, e isso geraria um aumento de riqueza quase natural. Essa é a lógica mecânica do plano. Como nós já sabemos, ela não funcionou pelos vários problemas que teve. Quais são os problemas? Então, presta atenção, porque agora eu vou falar dos problemas. Primeiro, o governo ele fez mal a fiscalização dessas empresas. Então, isso gerou uma série de abertura de empresas que, de fato, não existiam, não tinham o que elas alegavam que tinham para produzir os produtos que elas queriam colocar à venda. Então, elas abriam empresas de pregos, abriam empresas de tecidos, abriam empresas de sabão e assim por diante. Mas, na verdade, quando você ia verificar, eles tinham a papelada para abrir, mas não tinham nenhuma máquina. E aí a pergunta é, mas o que eles ganhavam com isso se eles não iam produzir nada? Como o plano do governo era facilitar a abertura de empresas para captar capital, muitas dessas empresas acabavam abrindo capital, abrindo a possibilidade, colocando papéis para venda, que são as chamadas ações, na Bolsa de Valores do Rio de Janeiro. Então, muita gente que entrou nesse plano de aumento das empresas, eles compravam ações dessas novas empresas que prometiam mundos e fundos e pagavam para essa empresa. Então, o dono dessa empresa fraudulenta, ele recebia esse dinheiro, mas na verdade ele não tinha condições de produzir aquilo que ele tinha se proposto lá atrás. Qual é o resultado disso? Você está investindo, você está dando dinheiro para uma pessoa que está dando um golpe e que não vai produzir isso. Em algum momento, isso virá à tona, isso vai causar... esse é um dos fatores, uma das causas que gera uma quebradeira em série lá na frente. Então, como o Machado de Assis disse, tem pessoas que ficavam ricas do dia para a noite, mas do mesmo jeito, quando a bolha estourou, lá no fim elas vão perder tudo do dia para a noite, tá? Então, esse é o primeiro problema. O segundo problema é que as pessoas podiam ir ao banco e pegar empréstimos alegando que elas tinham empresa. Então, elas iam banco após banco, as pessoas que maldosamente criavam empresas fantasmas, iam de banco em banco pegando empréstimo,
uma quantidade de empréstimo importante e, na verdade, eles acabavam gastando isso em qualquer coisa, menos na produção daquilo que a empresa dele, que a fábrica dele, alegava fazer. De tal forma que muita gente acabou investindo dinheiro, os bancos acabaram emprestando dinheiro para pessoas que jamais produziram aquilo que realmente estavam se propondo a produzir. No geral, esse aquecimento surreal da economia, ela vai acabar indo por água abaixo quando a economia sofre uma contração, quando ela cai um pouco, quando ela desaquece, porque aí as pessoas começam a correr atrás do dinheiro, ou que emprestaram, ou tentar ver se a empresa estava indo bem para ela pegar uma parte desses dividendos do lucro dessa empresa. E quando isso aconteceu, na verdade eles descobriram que eles compraram ações de empresas que não existiam, na prática, que eram empresas de papel, eram empresas de fachada, na prática elas não produziam nada. Quando essas pessoas começavam a atrasar o pagamento dos empréstimos que eles tinham feito no banco, os bancos iam atrás dela e descobriam muitas vezes que eram golpistas, criminosos, que na verdade nunca tiveram aquilo que a papelada dizia, nunca tiveram casas, nunca tiveram as máquinas, elas tinham galpões que quando você ia ver na realidade aquilo que ele declarou ser o galpão onde tinham as máquinas, era um terreno baldio que não tinha nada lá, tá? De toda forma, houve também desmandos, isso é colocado pelo John Schultz nesse livro e por inúmeros outros autores. Houve bancos que emitiam moeda para emprestar para eles mesmos. E aí eles pegavam e compravam coisas em outros lugares. Então repassavam esse dinheiro para outras pessoas que entregavam os produtos e depois iam ver, na verdade, esse banco foi à falência e eles nunca mais iam recuperar esse dinheiro. Entenderam? Então, assim, no geral, qual é o aspecto negativo do encilhamento? O aspecto negativo é que acabou o plano econômico do Rui Barbosa, que se estendeu para outros ministros da Fazenda, gerou um imenso problema, porque pessoas perderam dinheiro, pessoas acreditaram na ideia de comprarem ações era uma coisa boa, e na realidade, naquele momento, foram enganadas. Pessoas aceitaram bilhetes de banco quando depois acabaram descobrindo que o banco foi à falência e que elas não tinham dinheiro, na verdade aquele dinheiro não tinham como elas recuperarem. E assim por diante. Então muita gente acabou perdendo, gente honesta acabou perdendo dinheiro dessa forma. É sempre bom lembrar, se eu não me engano tem um estudo do Wilson Suzigan sobre esse período, que eu já citei em outros momentos, em outros vídeos sobre a Primeira República, que ele diz o seguinte: é importante lembrar que o resultado final não foi de todo mal. Realmente teve problemas, mas se você vê, houve abertura, essa facilidade de você criar novas empresas foi aproveitada por gente que era idônea, que era honesta, e realmente eles abriram a empresa, compraram máquinas, contrataram gente, colocaram gente para trabalhar, de tal forma que quando você elimina as empresas fraudulentas, você percebe que realmente houve um crescimento empresarial, industrial e financeiro que de outra forma, com outros planos, não teria existido. Então, existe um balanço, apesar de haver um lado negativo, existe também um lado positivo, que talvez sem essa possibilidade dada pelas circunstâncias, jamais teria frutificado, jamais teria florescido. Tá bom? Então, é sempre bom lembrar que a economia do Rio de Janeiro vai levar algum tempo para se recuperar. O John Schultz diz que o Rui Barbosa foi um péssimo ministro da Fazenda. Isso é um debate que ainda está em aberto, porque você tem que ver uma série de coisas.
ele recuperando alguns documentos, alguns dados, aponta que o Rui Barbosa teria até se favorecido dessa situação de permissão de instalação de bancos e de empresas, recebido inclusive dinheiro, uma casa que depois ele devolve, mas, ou seja, recebeu uma casa em troca dessa facilidade e que, portanto, a imagem de que o Rui Barbosa era um sujeito maravilhoso, extraordinário, na visão do John Schultz, tinha sido o que sobrou da disputa dele pela presidência, tentando criar uma espécie de herói que limpou todos os erros que ele tinha cometido antes, tá bom? Então, esse foi o evento do encilhamento. Eu já tenho outros vídeos sobre a Primeira República, são vídeos importantes, se puderem assistir, será de grande ajuda para vocês.